Fala missionário, você está no Missão Cadá, um canal para quem quer viver o chamado de Jesus. Aqui a missão é falar de Jesus, Bíblia, fé, propósito e experiências que inspiram. Se isso faz sentido para você ou para alguém que você conhece, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e vamos aprender juntos. E aí, bora pro vídeo? Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo aqui pro canal, na verdade. Já tem um tempinho, sim. Desde o último vídeo que eu gravei aqui. O vídeo de hoje eu quero falar com você sobre chamado, sobre missão. Qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado aqui nessa vida, aqui nessa terra. Eu vou ler alguns versos do capítulo 24 do livro de Mateus, começando pelo versículo 6. Diz o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí vem o verso 14, que contém uma das promessas mais bonitas da Bíblia. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Recentemente eu preparei uma mensagem para passar em um pequeno grupo que estamos estudando o livro de Romanos, e eu fiquei responsável pelo capítulo 8 do livro de Romanos. Mas lendo os versos, mais especificamente o verso 22 e 23, que falam sobre a natureza gemer, o ser humano gemer, ter todas as calamidades que acontecem, etc. Eu coloquei essa pausa para falar de Mateus 24, 6 a 14. E aí, como falei anteriormente, os versos 6 a 8 falam sobre guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, etc. Mas Jesus fala: ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. É a expressão usada por Jesus. Eu vi uma fala do pastor Rafael Rossi que ele compara a volta de Jesus, com essa questão do princípio das dores e tudo mais, com a questão de um parto. Pois quanto mais frequente os eventos, né, as contrações no caso do parto, e no caso da volta de Jesus, os eventos, quanto mais frequentes os eventos, mais próximos estamos da volta de Jesus. No caso do parto, quanto maior a frequência das contrações, mais próximo está o bebê de nascer. E aí no verso 9 ele fala do ódio e da perseguição que os cristãos vão passar. E isso me remete a Mateus 5, 10 a 12. Diz o seguinte: Bem-aventurados, ou felizes em algumas traduções, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, Jesus ele falou que os seguidores dele seriam perseguidos, seriam injuriados, dariam falso testemunho contra eles e até os matariam também. A senhora Ellen White fala em algumas ocasiões o seguinte: os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos, serão entregues, abre aspas, pelos pais e irmãos e parentes e amigos, fecha aspas, até mesmo a morte. Profetas e Reis, página 588, eventos finais 150. Se você não conhece a autora Ellen White, eu gravei um vídeo anteriormente e eu menciono um pouco de quem é esta autora. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, onde você pode ver. O verso 12 de Romanos fala sobre a questão do amor se esfriar. E é basicamente o que a gente vive hoje. Quando a gente liga a televisão, num jornal ou em alguma notícia, a maioria é tragédia, é morte, é doença, são coisas ruins. E a parte ruim disso tudo é que nós estamos anestesiados. A gente assiste no automático. Não afeta mais a nossa vida. No verso 13, Jesus fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, imagina comigo, Jesus falando para você: filho, filha, aguenta só mais um pouco. Tudo que você passou ou está passando vai valer a pena.
Amém? E aí, por fim, no verso 14, uma das certezas mais bonitas da Bíblia, como eu mencionei anteriormente, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Então virá o fim. Amigos, a gente precisa pregar, a gente precisa falar de Jesus para as outras pessoas. As pessoas querem e precisam ouvir isso. O meu chamado, a minha missão atualmente é exatamente isso, é falar de Jesus, é gravar um vídeo curto que seja, ou mais longo, enfim, não importa, mas falar de Jesus. Essa é a missão que eu tenho, essa é a missão que Ele me deu e que Ele me confiou. As pessoas estão sedentas, desejando ouvir falar de Jesus. Tem tanta coisa ruim, a gente assiste tanta coisa ruim, tanta maldade, tanta crueldade, que alguém chegar com você e falar de Jesus é como se fosse um alívio, você não acha? Jesus, ele é a única pessoa, a única fonte na qual podemos encontrar paz. A paz verdadeira, tá? A paz que excede todo o entendimento, que está lá em Filipenses 4:7. Só nele a gente pode encontrar essa paz. E como eu estava falando, o meu chamado atual é exatamente esse: falar de Jesus para as outras pessoas, conversar com as pessoas sobre Jesus, falar do amor dele, falar que ele morreu por ti e por mim, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para que possamos apresentá-lo a outras pessoas, que outras pessoas possam conhecê-lo, que as outras pessoas possam ter Cristo na vida delas e que nós sejamos um instrumento para isso, eu e você, que nós preguemos, falemos sobre Jesus aos outros. Eu quero ler um trecho de uma citação da Sra. White que fala o seguinte: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 195, ou no livro Serviço Cristão, página 7. Ou seja, eu e você, como uma pessoa cristã, discípula de Cristo, nós somos missionários. Nós somos chamados a sermos missionários. Esse é o convite mais bonito, é o maior privilégio que eu tenho na minha vida, é falar de Cristo. Falar de Jesus, falar como Ele transformou a minha vida, como Ele mudou a minha vida, como Ele faz o melhor para mim, como Ele quer o melhor para mim. Não existe privilégio maior, dádiva maior, presente maior do que eu assumir essa missão, esse chamado na minha vida e poder falar de Cristo a outras pessoas, poder falar através desse vídeo aqui no YouTube, por exemplo. Deus usou esse canal que eu tenho aqui no YouTube desde 2017 para pregar, para falar dele para você, para os seus amigos ou para qualquer pessoa que você envie o vídeo. Eu tenho certeza que algum vídeo aqui desse canal vai falar com você, vai te dar conforto, vai passar alguma mensagem para você, vai falar algo que você precisa ouvir, que você estava procurando. E eu espero de coração que você encontre isso aqui, que você encontre descanso, que você encontre paz, que de alguma forma eu possa falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Bem, ao longo desses anos, com os vídeos que eu gravei e postei aqui no YouTube, eu pude ler diversos comentários de como Jesus impactou a vida das pessoas, de como uma palavra minha, por mais imperfeito e pecador que eu seja, como eu pude alcançar alguém. No caso, como Cristo alcançou alguém através da minha vida, através das minhas palavras. E eu queria te convidar a aceitar o teu chamado, a ser um missionário também. Mesmo que você não faça como eu estou fazendo, de ligar uma câmera, colocar um celular na frente do seu rosto e falar alguma coisa, você pode falar de Jesus para alguém. No dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rotina, sabe? Eu aprendi ao longo da minha vida e costumo falar para as pessoas que às vezes você, seremos a única Bíblia que o nosso semelhante vai ler. Nós seremos o único Cristo que a outra pessoa vai conhecer. Então eu quero te convidar, seja Cristo para outras pessoas. Deixe Deus agir na sua vida.
Deixa Ele transformar a tua vida, assim como Ele transformou a minha. Eu já vi diversos testemunhos, tanto pessoalmente quanto pela internet, de como Deus transformou a vida de alguém, de como Ele mudou tudo. Existe aquela expressão, da água para o vinho, quando algo muda completamente. E eu percebi isso ao longo da minha vida. Como Deus muda a vida de quem se dispõe a isso, a vida de quem quer que Ele mude. Ele pode mudar, mas eu aprendi também que Deus é cavalheiro. Ele não vai chegar e mudar tudo do nada, sem a nossa permissão. Nós precisamos permitir que Ele mude. Falando sobre essa questão de Deus ser um cavalheiro, Apocalipse 3:20 fala: Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele está batendo na porta do teu coração, agora mesmo. E a pergunta que eu faço é: você vai abrir a porta? Eu gostaria de finalizar esse vídeo, além de ter feito essa pergunta, com a seguinte frase, que eu costumava finalizar os outros vídeos, e eu quero repetir aqui: que o nosso nome esteja gravado com tinta permanente no livro da vida. Amém?